Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos fazer aqui as próximas 5 questões de matemática do Processo Seletivo 2019 do Cefet Rio de Janeiro. Então são as 5 questões que deixamos para este vídeo. Temos outro vídeo, deixo aqui na descrição a informação, no qual nós fizemos as 5 primeiras questões de matemática da prova de 2019. Antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem no sininho do YouTube ativando as notificações para ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. E claro, eu pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá. Questão 16 diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra as quantidades de unidades vendidas por cada tipo de docinho que Cecília faz para vender. O docinho mais vendido responde por qual fração do total de docinhos vendidos? Muito bem, uma questão bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar a soma de todos os docinhos, ou seja, vai pegar todos os números aqui que foram vendidos, somar tudo, e aí você vai pegar o valor do docinho mais vendido, que sem dúvida nenhuma é o brigadeiro, e vai dividir esse número pelo total que você somou. Então vamos começar pela soma. A soma S nada mais é do que 10 do olho de sogra, mais 25 do cajuzinho, mais 32 do brigadeiro, mais 17 do bem casado e mais 20 do beijinho. Você pode somar do jeito que você quiser aqui, começa pelos dois primeiros, começa pelos dois últimos, não interessa. Isso aqui vai dar 104. Agora, a fração que nós devemos responder aqui é simplesmente o 32, porque o brigadeiro teve o maior número de vendas. Então é 32, dividido aqui por 104. Vamos simplificando. Dividindo tudo por 2, em cima vai dar 16. 2 vezes 16 é 32. E o 104 você vê que dá 52. 2 vezes 52 dá 104. Vou dividir mais uma vez por 2. Em cima vai dar 8. 2 vezes 8 dá 16. E embaixo você vai ver que dá 26. 2 vezes 26 dá 52. Vou dividir mais uma vez por 2. Dá, né? Então em cima, dividindo 8 por 2 dá 4. E embaixo você vai ter 13. Bom, aqui está a fração irredutível. 4 trezeavos. E a resposta está na alternativa B da questão. Questão 17. No Cefet RJ, há grupos de alunos de informática e mecânica que participam de campeonatos de robótica. Para divulgarem seus trabalhos, inscreveram um projeto a ser apresentado na CPEX, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Para o projeto, os alunos de mecânica fizeram o robô Mech 3PO. E os da informática fizeram o Info 2D2. Esses robôs participarão de uma corrida em uma pista oval de 500 centímetros de comprimento. Ambos saem com velocidades constantes de uma linha de partida, mas em sentidos opostos. E a corrida termina quando os dois robôs passarem juntos pela linha de onde partiram. Tá bom. Agora olha só. Após 10 segundos do início ali, eles passam um pelo outro, não necessariamente na linha de partida, aliás, não é na linha de partida. E o que acontece? O Info 2D2 já havia percorrido 220 centímetros. Quantas voltas o Mech 3PO completará ao fim da corrida? Muito bem. Para a gente resolver essa questão, eu vou trabalhar aqui com o conceito de velocidade. Eu acho que vai dar uma ideia muito boa aqui para a gente resolver e eu quero compartilhar com vocês essa solução. Em primeiro lugar, eu vou calcular as velocidades dos dois robôs. E eu consigo fazer isso, porque a velocidade é constante, então eu vou usar esse número até o fim da corrida. E eu consigo descobrir tudo numa tacada só. Olha só, após 10 segundos, o Info 2D2 percorreu 220 centímetros. Então, a velocidade do 2D2, do Info 2D2, é simplesmente a distância sobre o tempo. Qual que é a distância? 220 centímetros. E o tempo, 10 segundos. Bom, isso aqui você apenas cancela os zeros. Isso aqui dá 22 centímetros por segundo. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o Mech 3PO. Mas como eu não tenho a distância? Tem sim. Você tem o tempo, que é o de 10 segundos também. E você tem a distância, porque se o Info 2D2 havia percorrido 220 centímetros e se encontrou com o Mech 3PO, o Mech 3PO deve ter percorrido, evidentemente, o restante,
que é 500 menos 220. Então, olha só, a velocidade do 3PO é 500, que é o total, menos 220. Tudo isso dividido também por 10 segundos. Bom, fazendo a subtração, isso aqui dá 280 centímetros. E o tempo, 10. Fazendo novamente o cancelamento, você vê que a velocidade do Mach 3PO é simplesmente 28 centímetros por segundo. E agora, o pulo do gato, usando as velocidades. Então eu deixei aqui uma tabela para a gente entender melhor como funciona. Eu vou começar trabalhando aqui com a distância percorrida em cada volta do Mach 3PO. Então na tabela eu vou colocar as distâncias que o Mach 3PO percorreu. Então essa primeira volta é a do Mach 3PO, tá certo? Não do Info 2D2. Eu vou explicar já. Então olha só, quantos centímetros ele percorreu na primeira volta? É óbvio, né? 500 centímetros. A volta toda tem 500 centímetros. Mas o que a gente precisa entender? Quanto que o Info 2D2 percorreu neste mesmo período? Ele não vai ter percorrido uma volta, porque ele está com uma velocidade menor. Então ele vai percorrer um número menor que uma volta. Quanto que é isso? E aí vem a nossa formulinha de novo. A velocidade é distância sobre tempo. Eu posso trabalhar também com a distância, que é simplesmente a velocidade vezes o tempo. E eu também posso trabalhar com o tempo, que é simplesmente distância sobre velocidade, certo? São as duas outras formas da mesma equação. Eu quero calcular o tempo que o Mach 3PO levou para dar uma volta completa, sabendo que a velocidade dele é de 28 centímetros por segundo e a volta toda tem 500 centímetros. Qual é então o tempo que o Mach 3PO leva para percorrer uma volta? É simplesmente a formulinha aqui, distância dividido por velocidade. Então a distância é 500 centímetros e a velocidade é 28. Deixa na forma de fração. Este tempo é o mesmo tempo que o Info 2D2 levou para completar menos de uma volta, uma parte da volta. Eu quero saber qual é a distância que ele percorreu neste tempo. Então agora eu vou trabalhar com a outra fórmula. D é igual a V vezes T. Só que agora eu estou trabalhando com a velocidade do Info 2D2, que é 22 centímetros por segundo. Então eu vou usar a formulinha distância é igual a tempo vezes velocidade. Só que é o seguinte, qual é a velocidade que eu vou usar agora? 22. E o tempo? 500 sobre 28. O tempo é o mesmo. Então olha só que interessante, vai aparecer a seguinte fração, 22 sobre 28 vezes 500. Então a distância que ele vai percorrer neste intervalo de uma volta do Mach 3PO é 22 sobre 28 vezes 500. Legal. Na segunda volta, o que acontece? O Mach 3 vai ter andado 1000 centímetros, o dobro de 500. E quanto vai ter andado o Info 2D2? O dobro de 500 vezes 22 sobre 28. Então vai ser 22 sobre 28 vezes 500 vezes 2. Com isso eu descobri um padrãozinho. Na volta de índice K, quanto que o Mach 3PO andou? Ele andou 500 vezes K. E o Info 2D2 andou quanto? Ele andou 22 sobre 28 vezes 500 vezes K. E a nossa atenção deve se voltar para cá. Porque é o seguinte, eu quero saber quando eles vão se encontrar novamente no ponto de partida. No ponto de partida, cada um vai ter andado um número múltiplo de 500, certo? Evidentemente, a distância que cada um terá andado ao chegar novamente no ponto de partida juntos será um múltiplo de 500. No caso do Info 2D2, vai ser 22 sobre 28 vezes 500 vezes um número inteiro K. Então, olha só, vou escrever isso aqui. Eu vou ter 22 sobre 28 vezes 500 vezes K. Só que eu quero simplesmente um múltiplo de 500. Esse 22 sobre 28 está atrapalhando aí. Então eu vou ter 500 vezes N. Este N aqui é o número que o Info 2D2 vai dar de voltas. E o K é o número que o Mach 3PO dará de voltas. Agora vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa que a gente faz é simplesmente cancelar, porque a gente tem uma igualdade, uma equação. Então a nossa equação fica assim, ó, 22
sobre 28 vezes K igual a N. Lembrando, N é o número de voltas que o Info2 D2 vai dar até parar, até encerrar a corrida, e o K é o número de voltas que o Mac3PO dará até o fim da corrida. E a pergunta que fica é, se K e N são números inteiros, quais são os mínimos que a gente consegue obter? Ou seja, quais são os menores números que nós podemos colocar para K e para N que satisfazem a equação de modo que K e N sejam números inteiros, não é simplesmente um número real. E aí vem o raciocínio. Aqui embaixo nós temos uma divisão por 28. Só que em cima a gente tem o 22. Então, a gente vai simplificar. Se a gente dividir tudo por 2, a fração aqui, vai ser 11 sobre 14. E a gente não consegue dividir mais. Multiplicando por K igual a N. Muito bem. A fim de que nós tenhamos números inteiros para K e N, o menor número possível para K é simplesmente 14. Tá certo? Se eu puser 14 aqui no K, eu consigo cancelar e aí eu vou ter N igual a 11. Isso aqui satisfaz a equação. Tá certo? E são os menores inteiros que satisfazem essa equação. Portanto, K é o número de voltas que o Mac3PO dará até o final da corrida. 14 voltas. E a resposta está na alternativa D da questão. Questão 18. As 4 figuras a seguir têm. E aí você tem que avaliar perímetros e áreas de figuras planas usando essa malha quadriculada. Então, antes da gente começar fazendo conta ou contando o quadradinho, a gente tem que ver o seguinte. Vou estabelecer uma unidade de medida. Então, imagine que a altura desse quadradinho aqui da malha quadriculada tenha uma unidade U. Esse U é uma unidade arbitrária que a gente está usando. E ele tem também um U de comprimento. Aí o que acontece? A gente tem um quadradinho, vou até exibi-lo aqui, que tem uma área da seguinte forma, 1 vezes 1, 1, U ao quadrado. Então a área de cada quadradinho é 1 U ao quadrado, que é a unidade aqui. Agora eu posso fazer as contagens dos quadradinhos. Eu vou começar fazendo a contagem de quadradinhos para áreas. Então, basta eu somar o número de quadradinhos em cada uma das figuras e terei a área de cada uma das figuras. Começando aqui por esta figura, contando os quadradinhos, isso aqui dá 21. Então, a área é simplesmente 21 unidades, certo? Quadradas aqui. Agora eu vou contar da segunda figura, essa aqui à direita, que tem exatamente 32 quadradinhos, portanto, a área é 32 unidades quadradas. A próxima figura inferior à esquerda, que tem 24 quadradinhos. Então a área tem exatamente 24 unidades quadradas. E a nossa última figura tem 26 quadradinhos, portanto a área é 26 unidades quadradas. Mas olha só, as áreas são todas diferentes, então eu posso excluir algumas opções aqui, alguns itens. Então, áreas iguais estão na letra B e na letra D. Cancela esses dois itens, então sobram apenas o A e o C. Agora a gente vai calcular o perímetro das figuras usando a unidade que a gente determinou. Lembrando que o quadradinho tem lados 1U, certo? Então eu vou contar em cada figura, começando pela mesma figura das áreas. Aqui é a superior à esquerda, que tem exatamente um perímetro de 24 unidades. A nossa próxima figura, superior à direita, que também tem 24 unidades de perímetro. Agora para inferior à esquerda, que também tem 24 unidades do perímetro. E por fim, a nossa última figura, que tem também 24 unidades de perímetro. Então, todos os perímetros são iguais. Lembra que a gente cancelou os itens B e D. Se os perímetros são todos iguais, só nos resta a alternativa C da questão, que diz perímetros iguais e áreas diferentes. Questão 19. Na figura a seguir, são mostradas as medidas em centímetros dos lados de um pentágono PQRST, em que os ângulos P e Q são retos, conforme a figura ali. A área em centímetros quadrados do pentágono será, muito bem, uma questão de geometria plana. Bom, eu deixei aqui uma figura um pouco melhor, com a qual trabalharemos para resolver o exercício. Observe o seguinte, eu estou traçando aqui um segmento de reta paralelo ao segmento PQ, lá do retângulo. Então, aqui tem 90 graus.
por causa do paralelismo. Este outro segmento aqui, TR, beleza, também foi traçado, e eu consegui dividir a figura original em 3 figuras menores, um retângulo e um triângulo maior. Vamos começar com as 2 figuras menores. Se este lado aqui tem 2 centímetros e este lado todo tem 8, o lado TP, então aqui, ó, 8 menos 2, 6 centímetros. E é evidente que este outro segmento aqui, que eu acabei de destacar, tem 8 centímetros, porque é paralelo ao PQ. Então eu consigo calcular as áreas das figuras. Então a área R, que é a área do retângulo, PQR, e mais esse vértice aqui, ela é simplesmente 2 vezes 8. Então é 2 vezes 8, que dá 16 centímetros quadrados. Agora a área do triângulo 1, que é o triângulo menor, o triângulo retângulo. Bom, é simplesmente cateto vezes cateto dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então a gente tem 6 vezes 8 por 2. Você pode fazer aqui, ó, eu vou simplificar o 8 com 2, vai ser 6 vezes 4. Isso aqui dá 24 centímetros quadrados. E agora eu preciso descobrir alguns dados para calcularmos a área do triângulo SRT, que é o grande triângulo. Para isso, lembrando aqui que nós temos 6 e 8 no triângulo retângulo, eu vou calcular a hipotenusa desse triângulo. Porque a hipotenusa, que é exatamente o segmento TR, também é a base do triângulo STR. Então, olha só, vou chamar de x esse lado. X ao quadrado por Pitágoras é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Bom, 6 ao quadrado a gente sabe que é 36 e o 8 ao quadrado é 64. Somando isso aqui, dá 100. Então, x é a raiz de 100. X é 10 centímetros, né? Aqui tudo em centímetros. Beleza. Bom, agora eu fiz este segmento que é a altura do triângulo STR. Este triângulo é isósceles porque ele tem lados iguais, 2 lados iguais, 13 e 13. Este x aqui, que é o 10, ele vai ser dividido por 2. Então, neste trecho aqui, ó, a gente vai ter 5 centímetros. Tá bom? E a gente tem um triângulo retângulo, porque a altura faz 90 graus sua base. Por que eu quero descobrir a altura? H. Vou chamar aqui de H. Porque se eu tiver a base, eu já tenho a base, né? 10. E eu tiver a altura, eu consigo calcular a área desse triângulo. E aí eu vou somar com as áreas anteriores. Então, olha só. Novamente por Pitágoras. H ao quadrado, que é um cateto do triângulo aqui, de dentro do grande triângulo STR, mais 5 ao quadrado, que é o outro cateto, é igual a 13 ao quadrado, que é a hipotenusa. Bom, 13 ao quadrado é 169 e 5 ao quadrado é 25, 25. Então, H ao quadrado é simplesmente 169 menos 25. Isso aqui dá 144 centímetros. Agora, a raiz quadrada de 144 é 12, então a altura é simplesmente 12 centímetros. Muito bem. Qual é a área, então, deste triângulo 2? Lembra que eu estava chamando de triângulo 1 o retângulo, né? O triângulo retângulo inicial. Agora, este triângulo maior, STR, é o triângulo 2. Então, a sua área é a base vezes a altura. A base é x, que eu calculei como 10, e a altura é 12. Só que a gente tem que dividir por 2 da formulinha. Então, base, que é 10, vezes a altura, que é 12, tudo dividido por 2. Bom, isso aqui dá 120, em cima dividido por 2, que dá 60 centímetros quadrados. Agora, a área total da figura, área F, que é a figura original, tem 16 mais 24 mais 60, tá certo? Bom, isso aqui dá exatamente 100 centímetros quadrados e a resposta está na alternativa A da questão. Última questão da prova, questão 20. Um relógio digital mostra as horas de 0 hora até 23h59. Em alguns momentos, o relógio mostra horas seguidinhas. Isto é, apresenta sequências de 4 números consecutivos. Ele dá um exemplo para facilitar aqui pra gente. Meio-dia e 34 é uma hora seguidinha, né? Porque 1, depois 2, 3 e 4. Os algarismos deste número estão todos em ordem crescente, certo? Da esquerda para a direita. De meio-dia e 34 até a próxima hora seguidinha, quantos minutos terão passado? Muito bem, começando aqui com
12 horas e 34 minutos, olha só que interessante. Eu preciso andar com os algarismos da hora. Se eu for para as 13 horas, 1 e 3 não estão em sequência direta. 14 horas também não. 19 horas também não. 20 horas também não. 21 horas não. 22 horas não. 23 horas. Então, para que a gente encontre essa hora seguidinha, a gente vai ter que começar com 23 horas, porque é o 2 depois o 3. E agora, quem vem depois do 3? O 4. E quem vem depois do 4? O 5. Então você acabou de encontrar 23 horas e 45 minutos, a próxima hora seguidinha. E agora ele pergunta qual é o tempo entre as duas horas seguidinhas. Então eu vou fazer a subtração. Vou pegar aqui, ó, 23 horas e 45 minutos menos 12 horas e 34 minutos. É aquela velha subtração de horas, tá? Vou subtrair os minutos. 45 menos 34 dá 11. 11 minutos. Agora olha só. 23, 3 menos 2 aqui tá 1. Vou colocar a hora aqui, né? 2 menos 1, 1. 11 horas e 11 minutos. Então, a distância, digamos assim, entre as duas horas seguidinhas é de 11 horas e 11 minutos. Mas a pergunta é em minutos. Então eu tenho que converter as 11 horas e os 11 minutos tudo em minuto. Eu faço uma regra de 3 simples aqui. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Agora, 11 horas tem x minutos. Bom, multiplicando em cruz aqui, você vai ter 660 minutos, que é 60 vezes 11. E o tempo total? Bom, o tempo total t é simplesmente o x, que é 660, mais os 11 minutos, que a gente também encontrou lá na subtração. Isso aqui dá exatamente 671 minutos. E a resposta está na alternativa A da questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Peço novamente que vocês curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal ativando o sininho para ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. Eu também deixo aqui na descrição os links do vídeo anterior, de matemática, e também do vídeo de física e química. Resoluções de física e química do Cefet 2019. Bons estudos, até mais.